graça, lluvias pedimos, Senhor, manda-nos lluvias constantes, lluvias del Consolador. Cristo nos ha concedido el Santo Consolador, de plena paz ha llenado para el reinado de amor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Senhor, manda-nos lluvias constantes, lluvias del Consolador. Danos, Senhor, ampliamente tu gran gozo y poder, fuente de amor permanente. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 12. Vocês estão amáveis? Eu quero hoje ler para vocês sobre o chamado de Abraão, que representa o chamado de cada crente. Por supuesto que há muitas pessoas que pensam o seguinte: não, o Antigo Testamento não é para nós outros. Equivocadamente, não? Porque toda a Escritura é palavra de Deus, é inspirada por Deus e útil para corrigir, redarguir al homem de Deus, corrigir, redarguir e guiar al homem de Deus a toda verdade. Amém? Então vamos aprender aqui com o chamado de Abraão. Vamos aprender aqui com a fé de Abraão. E eu quero proponer aqui para vocês, proclamar, melhor dizendo, que este mês vai ser o mês dele chamado. O mês que Deus lhe vai chamar para sua obra, por exemplo, pastor Alejandro. Chamar para você reconciliar-se com alguém. Você que está aí peleado com alguém. Que Deus chama seu povo a começar um projeto com Deus. Chama a seu povo a andar em santidade. Deus não chama. Deus chamou Abraão e o conduziu e seguiu chamando a ele a lo largo de seus 100 anos que Abraão viveu com ele, Senhor. Deus falou com ele uma vez, depois outra vez e outra, e todos estes 100 anos Deus falava com Abraão. Não é que Deus chamou Abraão e deixou Abraão já, sem direção, sem propósito. Quantas pessoas não têm propósito na vida, vivem por viver, estão só esperando a morte. Já estou esperando só a morte. Não, Deus não lhe chamou apenas para que você fomos chamados sem propósito. Não. Deus tem um propósito, como tuvo com Abraão. Amém? Disse aqui a palavra de Deus, capítulo 12: Pero el Senhor, Jeová, havia dito a Abraão, ou melhor, a Abrão. Todavia Deus não havia mudado o nome de Abraão. Abrão tendrá seu nome cambiado mais adelante. Veja que Deus não cambiou o nome de Abraão, pastor Alejandro, naquele mesmo dia, não. Foi mais adelante. Porque a obra de Deus não é de golpe. Não porque Ele não pueda, Ele pode todo. Sou eu que necessito de tempo. Sou eu que não percebo muitas das vezes as verdades de Deus e me resisto. E por isso tem o tempo señalado para que Deus vá obrando na vida de um. Então, vamos ver mais adelante Deus cambiando o nome de Abraão, que tem um significado muito profundo, que é o cambio total, que é o novo nascimento. Sim, porque há a conversão,
Mas não basta convertir-se, não basta sair de los bares para a igreja, não basta sair de los juegos para a igreja, não basta deixar o pecado, há que nascer de novo, porque se não nascemos de novo, mais temprano ou mais tarde, estaremos fazendo as mesmas coisas novamente. Pode crer nisso. Disse, pero el Senhor havia dito a Abraão: vete de tu tierra, de tu parentela e de la casa de tu padre, a la tierra que eu te mostraré. Hoje em dia é muito comum nós outros vermos, por exemplo, minha família. Eu tenho familiares allá em Pernambuco, quase 3.000 quilômetros de aqui de São Paulo. Eu tenho parentes em Rio de Janeiro, são quase 800 quilômetros de São Paulo allá. E de seguro, há pessoas aqui que há familiares que estão em outros países, hijos, hijas, tios, tias. Pero não era assim ao princípio. Al princípio, as famílias estavam juntas. As famílias estavam juntas porque quanto maior a família, mais poderiam defender-se. Não havia guarda nacional, não havia polícia, não havia esse tipo de coisa, destas proteções. Então, as famílias se protegiam. E os ricos conhecem disso, viu? Você vê que a gente rica normalmente não se aleja. Eles estão cerca porque sabem que a força está na união da família. Pois bem, o que Deus estava pedindo para Abraão era ir na contramano de lo normal. O que Deus estava dizendo a Abraão era: sal de tu proteção, sal de tu conforto, sal de tu zona de conforto, sal de tu zona protegida, sal de la seguridade familiar e vê a uma terra que eu te mostrarei. É importante entender isso. Então, não havia mapas como nós outros conhecemos hoje, não havia. Tampouco havia uma escritura de uma terra. Abraão não sabia a terra onde era, mas Deus disse que ia dar-lhe uma terra. Deus disse que iria levá-lo a uma terra. Deus não estava dizendo a Abraão que ia deixá-lo à la deriva, porque é assim. Deus não nos pede nada, Deus não nos pede o que temos para dar-nos o pior. Deus, quando nos pede algo, é para dar-nos algo melhor. Deus não necessita de lo que temos, Deus não nos quer ver mal, Deus não nos quer ver fundidos, destruídos para nada. Deus quer o melhor para nós outros. E quando Deus nos pede que abramos mão de alguma coisa que a nós outros pueda parecer precioso, valioso, importante, sepa que Deus tem algo muito maior e melhor para dar para você. Deus pediu para Abraão aquele sacrifício. Aquele sacrifício era sinônimo de confiança em Deus. Deus tinha algo muito grande para ser com Abraão, e para ser isso com Abraão, que era a ser o padre de uma nação, ou melhor, padre de la fé. É o que disse Gálatas, não? Vamos pôr aí, o que a palavra disse, que aqueles que são de la fé, estes são filhos de Abraão. Ou seja, Deus ia a ser de Abraão padre de la fé. Deus ia a ser dele padre de la fé judaica cristiana, que é a religião mais grande do mundo, aunque sabemos que há muitos cristianos truchos por aí, sim, e disse aí: sabed portanto que os que são de la fé, estes são filhos de Abraão.
Sim, Abraão seria padre da nação, ou padre do mundo, que crê em Jesus, que crê em Deus, padre da religião monoteísta, que crê em um solo Deus, que crê em um solo Senhor. Deus ia ser algo grande, mas para isso Deus pediu para Abraão deixar sua terra, deixar sua parentela. E aunque Abraão não sabia o porquê, Abraão não sabia o porquê, como nós outros, muitas das vezes recém-convertidos e às vezes com anos de conversão, há coisas que Deus nos pede para que hagamos, para que nos sujetemos, que às vezes nós outros não entendemos, não compreendemos. Pero a fé não é compreender o que Deus disse. A fé não é a compreensão da vontade de Deus. Não, 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 não. A fé é a certeza de lo que não se vê, convicção de lo que se espera. A fé é certeza que a palavra de Deus é boa, é perfeita, justo, fiel e verdadeiro. E Abraão creu. Disse a palavra que Abraão creu, e isso lhe foi contado por justiça. E isso o justificou. Deus tinha um propósito, sacar de Abraão a cultura idólatra. Abraão vivia em Ur de los Caldeus, que hoje seria Iraque, onde hoje podemos dizer que Abraão era um iraquiano. E Deus habla com ele allá, pastor Alejandro, e chama ele allá. E havia a cultura de aquele entonces, era adoração a los astros. É provável que Abraão era um astrônomo, era um adorador de los astros, que consultava os astros, que não dava um passo sem buscar saber a posição da luna, sem buscar saber a posição do sol. Ele queria saber como estavam os astros, porque de acordo com como estavam os astros, seria seu passo. É provável que Abraão era idólatra. É provável que Abraão creia em muitos deuses, que Abraão não havia feito nada para merecer o chamado de Deus, como eu e você. Eu e você, que hicimos para estarmos aqui? Que coisas buenas hicimos? Muitos de nós outros éramos borrachos, adúlteros, muitos de nós outros era boca sucia, muitos de nós outros éramos depravados, imorales. E quando não pecávamos com o hablar, pecávamos com a mente, com as palavras. Em outras palavras, nenhum de nós outros éramos monedita de ouro. E Deus nos chamou. E sabe por que Deus nos chama, pastor Alejandro, assim? Aun sem que mereçamos, para que nenhum de nós outros nos jactemos, para que nenhum de nós outros nos orgulheçamos e digamos: minhas obras me salvaram. Eu estou aqui porque mereço. Eu estou aqui, Deus, porque tu necessitavas de mim. Não, Deus não necessita de mim. Deus não necessita de você. Deus não se vai morrer se eu não estou com Ele. Não, Deus é autossuficiente. Deus nos criou por sua bondade, para dar-nos a nós outros um pouco de lo que Ele tem, vida abundante. Deus chama Abraão e nesta situação, e ele tinha que sacar Abraão de allí e poldar Abraão, moldear Abraão, forjar nele um caráter, pois ele seria o exemplo de fé. Depois de Cristo, Abraão é nosso maior exemplo de fé. Abraão não abriu mares, Abraão não hizo fuego cair del cielo, pero a Bíblia diz que os que são de Cristo, estes são hijos de Abraão, não é hijos de Elias, nem hijo de Moisés, aunque estes homens, Deus hizo maravilhas através de ellos, e há que imitar a fé,
e buscar aprender da fé de eles. Sin embargo, Deus disse que os que são, a Bíblia Sagrada disse, Pablo, que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Então, Deus chama Abraão. Vamos seguir aqui a leitura. Deixe-me volver acá. Gênesis 12, verdade? Deus disse, sal. E hoje Deus disse, sal. Deus chama você. Alguns aqui já receberam o chamado de Deus, mas Deus sigue chamando. Aqueles que todavia não entregaram sua vida a Jesus, Jesus disse, sal, sal de tua imoralidade, sal de tu adultério, sal de tu borracheira, desta terra de orgias, sal del pecado homoafetivo, sal desta vida promíscua, sal de este relacionamento antinatural, sal de la exageração, sal deste mundo de idolatria, de la brujeria. Não há outro Deus a não ser o Senhor. Estes espíritos não te podem dar vida, solo Jesus. O Espírito Santo és o verdadeiro Espírito de luz que te pode guiar a toda a verdade e a toda a bondade. Amém? Sal de todo engano. Mas também ele habla para os que já foram chamados. Sal de tu apostasia ou apostasia, pois muitos foram chamados, pero se estão apostatando, se estão alejando. Apostatar quer dizer alejar-se del caminho, permitir coisas que antes uno não estava, que uno não permitia, conversações, palavras, comentários, ações e reações diabólica, que é coisa del viejo hombre. Sal de aí, sal desta condição carnal, como a igreja de Corinto era uma igreja que empezaram bem e agora estava desviando-se, como a igreja de Gálatas, que Pablo dijo, estou fascinado, estou aterrado, estou consternado, que ustedes começaram também a fé, e agora vão para a carne, confiar em la carne de ustedes. Empezaram também, ó Coríntios, ustedes foram receber o Espírito Santo por vossas obras ou por fé? Por ouvir com fé, por obedecer com fé. Sim. Sal da apostasia, sal da acomodação. Talvez você é um crente que era muito ativo, muito despojado, muito servidor, queria servir, queria participar. Hoje é aquele crente que quando se habla de trabalho, se habla de compromisso, não cuente comigo, não estou. Aquele crente tibio, sal de la tibieza, salga desta situação, porque Deus não te chamou, não é só receber, é dar, é aportar. Sim, nós temos muito que fazer, pastor Alejandro. Temos muito que fazer, não estamos fazendo nada. E quando pensáramos que já hicimos alguma coisa, seremos eternos fracassados. Eu conheci uma pessoa esta semana, estes dias, uma crente, e me deu muita alegria, vendo uma senhora de 76 anos, muito ativa, muito devota em sua igreja, del Senhor, por supuesto, e muito ativa no sentido de servir, servindo em sua casa,
e servindo em sua igreja. Ella não pertence a nossa congregação. Pero você sabe que você conhece a persona na convivência, não? Você não conhece a persona em estar uma horita ali tomando um café com ela. Você conhece a persona quando você convive com ela. E eu estive convivendo com esta persona mais ou menos 4 dias. E uno pode manter uma fachada durante algumas horas, ou durante um dia, mas não tanto tempo. E nós podíamos observar a dedicação, uma pessoa que todo o dia está a cantar, uma pessoa que está sempre a tentar reconciliar, uma pessoa que não está echando um contra o outro, aunque cada quem tem como se disse, seus defeitos, não? Mas não está echando um contra o outro, porque isso aborrece a Deus, não? Na verdade, Deus abomina os que traem contienda, não? Os que promovem rinhas entre irmãos. E esta mulher sempre está aí tentando conciliar a paz. Sabe que seus filhos todavia não são cristianos, mas está a orar e está a confiar que o momento de Deus vai chegar, ou melhor, o momento de Deus vai chegar, que Deus vai obrar. E seu amor e sua dedicação ali para a sua família e para a sua igreja. O respeito hacia seu pastor, hacia sua congregação, aportando todo o que pode, que está a seu alcance, não de flojeira, com flojeira, porque a gente é flojo, a gente que é flojo, a gente que é como a história del Inhoquinho. Inhoquinho era um tipo que vivia em uma cidadecita do interior, e este homem não queria trabalhar de nada, queria quedar allá em la hamaca se disse, allí movendo ou balanceando-se allí em la hamaca e na rede, todo o dia, com seu palillo, todo o dia. E a gente da cidade dijo: este muchacho é um mal exemplo para os jovens. Os jovens vão a seguir este tipo aí, vão a ser um bando de vago. E disseram: vamos a sepultá-lo. Vamos sepultar este muchacho, este homem Inhoquinho. Vamos acabar com ele. E então foram e meter este Inhoquinho dentro do ataúd. E foram a levar, e Inhoquinho estava já tranquilo no carrão, com seu palillo. Então havia um homem que era dueño de muitas terras, rico, e era amigo da família, e disseram: que vocês vão fazer com este homem? Não vamos a matá-lo, enterrá-lo, porque já está morto. Porque ele já está morto. É solamente enterrá-lo, porque este tipo não hace nada. Você conhece algum Inhoquinho aí? Há algum Inhoquinho aí em sua família, em sua casa, em seu bairro, em seu país? Aí assim. Pois bem, este homem então, rico, disse: não, deixe-me falar com o Inhoquinho, que ele vai cambiar. E disse: Inhoquinho, presta atenção, lá, tu caso está extremo, te vou a livrar, pero por favor ajuda-me a mim a livrar-te. A gente já está resolta. Te vou a dar um trabalho. Calma, Inhoquinho, não responda, porque ele tinha alergia a trabalho. Ele tinha alergia a trabalho. Então, calma, Inhoquinho, tu vais a quedar de mecedora, cadeira de balanço, vai quedar ali, e por la manhã vai vir alguém que te vai trazer maíz, e tu só vai ter que tirar para a gallina, só isso, por la manhã e por la tarde, só.
não vas a ter nem que buscar o maíz. Só ele Joaquim pensou e disse: siga com o funeral. Siga com o funeral. Ele era um homem que já estava morto, só faltava enterrar mesmo. E assim a gente que quer as bendições de Deus, mas não querem sair, não querem aportar, não querem assumir um compromisso, preferem seguir em seus pecados que lutar contra o pecado, preferem seguir uma vida de engano com os espíritos que buscar o verdadeiro Deus, preferem seguir uma vida fracassada, derrotada, que lutar por la fé, confiando nas promessas de Deus. Pessoas que querem o reino de Deus, mas não querem fazer nada, querem ser chamados cristianos, salvos, mas não querem compromisso com nenhuma igreja. Não quero compromisso com nenhuma igreja, porque as igrejas estão desviadas, porque as igrejas estão perdidas, porque os pastores são isso, são aquilo. Pura excusas para não entregar sua vida para Deus. Eu conheci pessoas, sempre conosco, não? Trabalhamos com pessoas, e conheci nestes dias uma pessoa que está desviada, uma pessoa que era de igreja está desviada, e a resposta dela por seu desvio foi: é que as igrejas estão muito mal. E eu disse a ela: e tu estás bem? Porque estás com um homem que não és tu marido, porque não oras mais, não te congregas mais, não assistes nenhuma reunião, não lês a Bíblia. Quem está pior? Quem está pior? Não se equivoque, povo de Deus, não se equivoque. Não há igrejas perfeitas, não há igreja perfeita. Sempre vai haver uma coisa ou outra, pero isso não nos dá o direito de quedar-nos sem igreja, de dizer: eu sou igreja de Jesus e não necessito estar congregado com nadie. Mentira, isso é mentira. Nós outros somos igreja, não estamos solos. Então, se vocês não estão solos, vocês têm um pastor que lhes guia, que lhes ajuda, que lhes orienta, que está al corriente aí com vocês. Todos os dias eu hablo com alguém, todos os dias atendemos alguém, todos os dias. Não há um dia que nós outros não pratiquemos com alguém, todos os dias, porque este é nosso trabalho. E isso é a atitude do creyente. O creyente de verdade, ele tem um problema, ele não vai correr para o psicólogo, a ver que disse-me psicólogo, que disse-me psiquiatra, a ver que disse. Não, ele primeiro vai a Deus em oração, e segundo ele vai a seu pastor. Aí quem já, sua igreja se chama psicologia. Sabia disso, pastor Alejandro? A gente que não pode viver sem um psicólogo. Eu conheci uma pessoa que disse isso, que disse que quando o psicólogo vai de vacações, ele queda com pânico, porque ele disse: se me dá uma crise, e meu psicólogo, como vou acudi-lo e eu me quedo? Então o psicólogo deixou o telefone por las dudas. Mas ele disse com suas palavras: não puedo viver sem psicólogo. Porque a psicologia, em sua grande maioria, pastor Alejandro, não todos, mas em sua grande maioria, é assim:
es quitar a culpa de la persona. Trabalham em quitar a culpa. Para começar, psicólogo, para a psicologia não existe certo, não existe verdade. Cada quem tem sua verdade. Sabia disso? Cada quem pode ter sua verdade. O que é verdade para mim pode ser algo que não é verdade para outro. É antibíblico isso, porque Jesus disse: "Eu sou a verdade e a vida." Eu sou a verdade e a vida. E todo aquele que diz que não há verdade absoluta, isso é uma inspiração satânica, que foi sacada de debaixo do trono de Satanás. Claro que é verdade, claro que é uma verdade. E como eu estava dizendo, Deus ama Abraão, e Abraão tem que tomar uma decisão. Oiga bem, não serve você estar na igreja, escutar palavras e palavras, você tem que tomar uma atitude. Ouvir sem fé é ouvir e não fazer nada. Ouvir sem fé é você ouvir e quedar parado, igual, não cambia, não muda, não avança. Não pode ser isso. Ouvir com fé é escutar e posicionar-se. Eu vou a sair de esta apostasia que eu me encontro. Eu vou a sair desta tibieza que eu me encontro, desta frialdade que eu me encontro. Eu vou a sair de em cima del muro. Eu vou a sair del mundo de incredulidade. Eu vou a sair. Deus disse: sal, e aquele que crê, sal de onde está. Sal e se posiciona. Disse a palavra aí que Deus não apenas manda Abraão sair, mas Deus hace promessas. Deus hace promessas, porque o que você tem a perder não é nada comparado ao que você tem por ganhar. Não é nada. Pero o diabo é sucio, cochino, e envia pensamentos e gente dizendo: não, tu vais a volver-se creyente, vas a perder tu tempo, não sabe isso, não sabe aquilo, tu eres muito jovem para convertir-se. Está atado, Satanás. Aparta-te, Satanás, isso você deve dizer. E disse aqui Deus, versículo 2: haré de ti, e haré de ti uma nação grande. Uma nação que? E quando ele disse que é grande mesmo. Hoje somos como 3 bilhões de crentes no mundo. A maior religião do mundo se chama o cristianismo. Fuera a religião muçulmana que crê em el Deus de Abraão. Crê em el Deus de Abraão. Falta crer em Jesus, porque se não crê em Jesus, nem modo. Porque Deus não tem 2 formas de salvar. Deus só tem uma forma de salvar. Jesus vindo para salvar ao mundo. E ele que está no mundo e não aceita Cristo, estão mortos. Porque rechazar al Hijo é rechazar a quem? Al Padre. El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Ah, não, eu aceito o Padre, pero el Hijo não. Não se pode. Não se pode. Lo siento, você que é muçulmano. Lo siento, você que é testigo. Lo siento, você que diminui a obra de Cristo. Nem modo. Mas eu creio no Padre. Mas eu creio no Espírito Santo. Não. Você tem que crer no Padre, no Hijo e no Espírito Santo. E aceitar sua palavra. Deus disse: harei de ti uma grande nação, e te bendicerei, e engrandecerei tu nome, e serás bendição. Que tremendo! 3 poderosas promessas. Nação grande. Não se reduz a Israel. A nação de Deus não é aquele pedacito de terra já em Israel. Allí foi o começo, allí foi a cuna de nossa fé.
Mas não se quedou allí, pastor Alejandro. Cresceu, está por todo el mundo. Está em todo o mundo. A nação de Deus é universal, é mundial. Há pueblo sujo em todas as nações, como disse Malaquias: eu sou grande Deus, e a mim se apresenta orações em todos os rincones da terra. Há creyentes verdadeiros em todos os rincones da terra, como nós outros estamos aqui agora. Há creyentes allí em Estados Unidos acompanhando-nos, e Equador, e Colômbia, e por aí vai. E isso de nossa congregação, fora outras, não? Ele disse aqui: e te bendicirei. E Deus bendijo. Disse a Bíblia que Abraão morreu como? Pobre, miserável. Como foi? Riquíssimo, se não me equivoco, Gênesis 20. Ele morreu riquíssimo. Era Abraão riquíssimo. Riquíssimo. Deus o bendijo em todo. E não só materialmente, mas familiarmente e espiritualmente, não? Abraão morreu com 175 anos. Você aí que tem 70 e já está aí com o pé na cueva, dizendo: não, já estou. Deje disso. Deje de negativismo. E disse a palavra, te bendicirei e engrandecerei tu nome. Você sabe que o nome de Abraão, ou de Abrão, era sinônimo de quê? De um nome maldito, porque um nome que não tinha hijos era considerado, pastor Alejandro, um nome sem a bendição de Deus. Sua mulher estéril, ele não tinha hijos, ele amava sua esposa, não tinha outra. E Abrão significava isso, homem sem padre, ou melhor, sem hijo. Nome também significava idólatra, porque era um homem que mirava ao cielo, que consultava os astros. Como há pessoas que seu nome está involucrado com quê? Com problemas, derrota, mala fama. Há gente que você habla o nome dela, você já se acorda: és um estelionatário, és um mal pagador. Pense aí em uma pessoa que não paga seus compromissos. Já lhe vem na mente quem? Fulano, fulana. Pense em uma pessoa adúltera. Pastor fulano. Pense em uma pessoa que todo lhe vai mal. Fulano. Mas Deus cambia isso, viu? Não importa quem seja você. Não importa quão terrível esteja associado seu nome a dificuldades, a problemas, a mala fama, Deus lhe pode cambiar. Deus lhe pode cambiar. Deus pode fazer de você uma nova criatura, mudar seu nome, mudar sua fama, transformar-lhe. Deus promete também que Ele será a própria bendição, e serás bendição. Quer dizer, Ele completa aqui abaixo dizendo: bendicirei a los que te bendijerem, e a los que te maldijerem, maldicirei. E bendita será em ti todas as famílias da terra. Ou seja, não é quem Abraão, mas ele que vendria de Abraão, Jesus Cristo, que viene do linaje de Abraão, ou de Abrão, que bendice todas as famílias da terra. Caramba! E aqueles que maldeciam Abraão, porque ele era bendição, a maldição volvia em doble para aqueles que intentavam algo contra Abraão, ao ponto que o rei de Egipto disse: vete de aqui, porque não queremos problema com tu Deus. Se tomamos tu esposa como mulher, um de nossos homens, estaria trazendo maldição para todos nós outros, porque a gente sabia
de la comunhão que Abraão tinha com Deus, que Deus havia prometido isso. E é isso que acontece hoje, não? Você não deve temer a envidia, a brujeria. Isso não quer dizer que você não vá a vigilar, a policiar-se, a ser vigilante, mas você não deve temer a lo que alguém pode ser em la brujeria contra você, contra algo que alguém pueda estar lançando em sua família, porque se você é de la fé, a mesma bendição que está sobre Abraão, que estuvo sobre Abraão, estará sobre você e sobre mim. Amém. Eu quero orar por você que quer atender ao chamado, porque disse, versículo 4, delante de todo isso que disse a palavra, e se quedou Abraão em Harã, é isso? Se quedou Abraão de braços cruzados. Abraão escutou e como el burro, com aqueles olhos bem grandote, mirou a Deus e quedou atento. Não. Disse a palavra, e se foi Abraão como o Senhor lhe dijo. Atitudes. Uma fé sem obediência é uma fé nula. Uma fé que não obedece é uma fé muerta. Uma fé que não se posiciona é uma fé muerta. Cuidado. Não tenho uma fé muerta, tenho uma fé viva. Amém? Eu quero orar por você que vai escutar ao chamado de Deus e vai responder ao chamado de Deus. Você não tem que esperar mais. Você quer entregar sua vida a Jesus, está aí em dúvida, entrego ou não me entrego, você tem que tomar uma decisão, entregue-se de uma vez. É muito comum as pessoas pensarem muito quando se tem que entregar a vida a Deus, mas quando tem que fazer algo equivocado, não pensam, vá de golpe, se lança, se tira de cabeça, não queda pensando nas consequências, mas quando és para entregar a vida a Deus, é todo um ritual. A gente que cada 2 anos, estou pensando em entregar minha vida a Jesus, 2 anos, já passou 2 anos, 4 anos, sabe como aquele muchacho que está noviando com a chica, muito tempo e não decide em casamento, não, que é isso? Assim a gente que hace com Deus, né? Está de namorico com Deus, de noviasco com Deus, não quer comprometer-se. Por que será? Será que este jovem que não quer um compromisso, não é porque quer estar livre para que quando apareça algo melhor? Será que este jovem que não quer um compromisso, esta jovem, não está pensando que pode haver outras opções? Ou então que não quer dividir suas coisas com nadie? Seu patrimônio, seu dinheiro, sua fama, e assim as pessoas com Deus não querem um compromisso com Ele, Senhor, muitas das vezes pensando em continuar. Não, eu não quero deixar minha vida mala, minha vida errada. Cuidado. Tome uma decisão hoje. Este é o mês dele chamado, pastor Alejandro. Deus está chamando. Deus lhe está chamando. Deus lhe chama. Vamos, não se quede parado. Tome uma decisão. Posicione-se hoje e receba a vida que só Deus tem para você. Só Deus pode mudar sua história. Só Deus pode convertir suas maldições em bendições. Amém? Que dulces está em sua presença. Amém? Que dulces está em tu presencia, contemplando la hermosura
de tu majestad, y reconociendo que tú eres Señor, Todopoderoso y el gran yo soy. Es verdad, mi Dios, que dulces está en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad, y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Santo, 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 diga para él, santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Aleluya, mi Señor, que dulces está en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad, y reconociendo que tú eres Señor, Todopoderoso y el gran yo soy. Que dulces está en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad, y reconociendo que tú eres Señor. Santo, diga, santo, santo, santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Oh, mi Dios y mi Padre querido e amado, nós hoje empeçamos este propósito dele chamado. Estou seguro que nesta manhã o Senhor está chamando a cada um de nós a ser um pacto com Deus, a ser uma aliança com Ele, Senhor, a sair de nossa condição de perdido e estrechar um relacionamento contigo. Que o Senhor nos chama a abandonar aquele que nós todavia não abandonamos, a deixá-lo que nós todavia não hemos deixado. Ele, Senhor, nos chama, sim, nos chama a uma vida nova, nos chama a la alegria, a la paz, a la felicidade, a la salvação, ao triunfo. Ele, Senhor, nos chama da condição de fracassado, derrotado em vencedor. Ele, Senhor, nos chama para viver no reino de Deus. Aleluia. Ele, Senhor, nos chama para receber o gozo, a alegria, a paz. Ó Senhor, que como Abraão tuvo valor, fé, para deixar todo e ir na direção de tu voz. Que hoje, Senhor, este pueblo salga de la situação que se encontram
a viver uma vida contigo, a uma vida renovada, uma vida forte espiritualmente, a uma mudança. Hable com seu Deus, hable com Ele e pida-lhe a Ele: Senhor, eu quero ser como Abraão, eu quero imitar a fé de Abraão. Remueve de mim, Senhor, todo o que não te agrada. Haz de mim um jarro novo, Jesus. Quebra minha vida, transforma minha vida. Haz de mim, Senhor, um jarro novo. Hable com Ele, derrame sucesso, vivi. Despierta-me em ser, Jesus. Despierta-me, vivi. Levante os hijos de Abraão nesta manhã. Despierta os hijos de Abraão nesta manhã. Esta pessoa que recebe um chamado para o ministério, um chamado para servir como missioneiro, um chamado, meu Deus, para servir neste ministério. Despierta as mulheres, os homens. Como dije outro dia, que temos missioneiros, cada um de tu pueblo é um missioneiro em sua nação, e de que através deles tua obra vai crescer em cada rincão do mundo. Sim, meu Deus, dê disposição, dê agallas, dê fortaleza a cada um, Jesus. Hable com seu Deus. Ó Espírito Santo, vem e obra nestas vidas. Así es, oh Señor Jesús. Así como el Señor en aquella época llamó a Abraham y Abraham no rehusó a su llamado. Mi Dios, en este momento allá del otro lado de este país, tal vez del continente, haya personas, siervos, siervas tuyas, oh Dios, que ya están escuchando este llamado. Hay algunos que ya tomaron posición de este llamado y otros, oh Dios, que estaban en duda. Pero le pedimos, oh Dios, que el Señor pueda levantar un ejército poderoso, un ejército de hombres y mujeres, oh Dios, capacitados. El Señor escogió a Abraham y no era alguien en la vida. Él no sabía honrarte, él no sabía servirte. Tal vez, mi Padre, esta persona se pone con este obstáculo, diciendo: yo no sé hablar, yo no sé servir, yo no sé predicar. Pero el Señor le usará, el Señor le levantará. Por eso levante sus manos, levante su voz y diga: heme aquí, Padre mío, heme aquí, mi Señor Jesús. Gástame mi juventud, gástame mi mayor edad, gástame los últimos años que yo tenga de vida. Queremos ser instrumentos tuyos, Padre mío, así como el Señor guió en toda su caminata a Abraham. Guíanos, mi Padre. Levanta hombres y mujeres allá en Argentina, en México, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, en los Estados Unidos, hombres y mujeres capaces, oh Dios, de llevar tu palabra a los cuatro rincones. Hombres y mujeres siervos tuyos, mi Padre, que quieran glorificarte, exaltarte. Por eso hable con Dios, diga: Dios mío, usa mi vida, gasta mi vida, usa mis palabras, usa mis medios, úsame a mí, Padre mío, para que podamos ser guiados por tu presencia. Espíritu del Señor, Espíritu Santo, te adoramos, te exaltamos, Padre mío, porque el Señor, Él hizo de Abraham una nación grande, y yo sé que el Señor puede hacer de esta persona un siervo suyo, una nación grande, un hombre y mujer capacitado para esta batalla, para esta misión. Que este mes de noviembre, oh Dios, el Señor llame, el Señor use, y que también haya personas, mi Padre, dispuestas a obedecer y a escuchar tu llamado, en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus, meu Deus, que hoje comece uma caminata contigo, que esta pessoa que não estava caminhando em la fé, pueda caminhar em la fé. Aqueles que já estavam caminhando, não retroceda, que viva de fé em fé, através de tu Espírito. Isso é possível, só através
de tu Santo Espírito, meu Deus. Vem na hora, Espírito Santo, sopla, sopla neste lugar, Jesus. Levanta al caído, levanta al caído, cura las heridas, las heridas, dolores antiguos. ven a curar, Ven a curar. sopla Espírito, pida-lhe a Ele, sopla Jesus, Sopla Espírito, trazendo vida, trazendo vida, junta os pedaços, junta os pedaços. Yo sé que te mueves, sé que Estás aqui, has levantado el valle, diga, has levantar, del valle. pon de pé, Pon de pie los huesos secos. com su poder, com su poder, vem a restaurar de la multitud, de la multitud. Decaído. Ay, Señor, Ah, Señor, pueblo fuerte marchando sobre la tierra, cuando el viento, el viento, cuando sople el viento, todo se moverá, todo vuelve al lugar, todo vuelve al lugar, cuando sople el viento, cuando sople el viento, todo se moverá, todo vuelve al lugar, todo vuelve al lugar, cuando sopla el viento. sopla Espírito, levanta al caído, trazendo vida, junta los pedaços, junta los pedaços. Yo sé que te mueves, sé que estás aquí. Haz Levantar del valle, pon de pie los huesos secos, con su poder ven a restaurar de la multitud de caídos, de la multitud de caídos. Ay, Señor, pueblo fuerte marchando sobre la tierra, cuando sopla el viento, cuando sopla el viento, todo se moverá, todo vuelve al lugar, todo vuelve al lugar, cuando sople el viento, cuando sople todo se moverá, todo vuelve al lugar, cuando sopla el viento, cuando sopla el viento, todo se moverá, todo vuelve al lugar, todo vuelve al lugar, cuando sopla el viento. Oh, meu amado Deus, solo tu Espírito soplando para dar vida, para mudar. Então, agora, donde esté, donde usted se encuentre, reciba o Espírito de vida, reciba o Espírito de Cristo, que és uma promessa. Ele disse: eu enviarei meu Espírito, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para que esteja com vosotros todos os dias, para animar, para consolar, para guiar, para ensinar, para edificar.
Oh Senhor, como é bueno estar aqui, como é bueno ouvir tu palavra, como é bueno estar em comunhão, como é bueno, Senhor, sentir que tu estás conosco. Percebi tu cuidado, percebi que não somos uno mais em meio da multidão, mas somos tus hijos, amados, consagrados, santificados por tu palavra, por tu Espírito Santo. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Tu eres nossa força, nossa luz, e não há outro fora de ti. Bendice a tu povo donde quiera que estén, nestas casas, nestes hogares, reunidos ou solos, meu Deus, pero não estão solos porque tu estás aí, obrando, transformando, edificando. Graças te damos, Senhor. Graças, graças, muitas graças por todo o que o Senhor hizo e por todo o que o Senhor hará. E os que creem, digam amém e diga graças a Deus. Amém. E domingo que vem aqui estaremos. Estaremos aqui participando da Santa Cena do Senhor. E vamos a ganhar almas, vamos a servir a nosso Deus. Se você deseja ajudar neste ministério, com seu trabalho, com seus talentos, com seus dones, talvez você é uma pessoa que quer ajudar cantando, você quer ajudar com a tecnologia, você é uma pessoa, um engenheiro tecnológico da informática, quer ajudar. Você que é uma pessoa que tem um testemunho, quer enviar seu testemunho. Sim, vamos ganhar almas, vamos mover as águas, vamos participar, vamos crescer na obra do Senhor, vamos ocupar-nos da salvação, vamos trabalhar, vamos preparar o folheto da concentração para a Argentina e para o Uruguai. Vamos enviar para ustedes uma fonte onde você pode fazer cópias e evangelizar aí, você de Uruguai, você de Argentina, você de outro país que quer uma visita missioneira em Colômbia, a terra del café colombiano, verdade? Você que é de Equador, muito bem, aí também Chile, Europa. Vamos mover-nos, vamos preparar-nos para novos viagens missioneiros, e sobretudo também ore por nós outros, ore por la obra, ore por mim, ore por el pastor Alejandro, ore por todos nós outros. E se você quer colaborar com sua ofrenda de adoração, sua ofrenda de amor, e não sabe como, aí há alguns meios, pero você pode comunicar-se por WhatsApp para saber qual é o melhor meio de você ajudar este ministério. Amém? A buscar tu rostro, yo quiero rendirte, mi Padre, la adoración de ángeles. Ven a purificar mi ser, lavándome en tus fuentes. Enséñame a descender para alcanzar tus montes. En el corazón levanto un altar, incienso de oro te vine a ofrendar. Invádeme el alma con tu luz, la honra y la gloria a ti, Señor Jesús. En el corazón levanto un
Si le ha gustado este video, lo invitamos a que le dé like y si aún no se ha suscrito, lo invitamos a que se suscriba. También active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada que nosotros subamos un nuevo video.